Bom dia a todos. A devocional de hoje ela tem como tema Fazendo a Vontade do Pai. O texto que eu usei como referência para essa devocional é Mateus 21, do 28 ao 31, que diz assim: A parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: Não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Versículo 31 diz assim: Qual dos dois fez a vontade do pai? Bom, essa parábola ela tem um ensinamento, como toda a parábola que Jesus nos contou e deixou registrado em sua palavra tem. O ensino principal dessa parábola é que a gente deva analisar o seguinte: nós estamos falando de dois filhos. Dois filhos significa que são irmãos. Se são irmãos, têm o mesmo pai. A ideia aqui que Jesus passa como tema principal tem a ver com a questão de se comprometer com algo ou dizer que vai se comprometer com algo e não cumprir. No âmbito espiritual, essa parábola ela foi dita diretamente aos ouvintes de Jesus, que eram os religiosos da época. Jesus quis ensinar eles, e está querendo nos ensinar também, que ser cristão significa ter compromisso com a palavra. E nesse texto, um dos filhos da parábola diz ao pai que poderia se comprometer com o serviço da vinha, né, da lavoura, da vinha, e falou que iria, mas não foi. Enquanto o outro acabou dizendo, não, eu não vou, mas acabou indo. E no versículo 31, Jesus ele faz a seguinte pergunta na parábola: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eu vou continuar lendo o texto. O primeiro, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aos seus ouvintes iniciais, no momento desse registro bíblico, e para mim e para você, uma vez que a Bíblia continua valendo para todas as épocas, para todas as sociedades, para todas as pessoas e indivíduos. Jesus está querendo nos ensinar que para fazer a vontade do Pai, a gente tem que cumprir de fato com aquilo que o Pai espera. Não adianta falar que eu sou cristão, não adianta dizer que eu frequento uma igreja evangélica, não adianta dizer que eu sou membro, que eu tenho um ministério, de que eu tenho um cargo, que eu ocupo um status, seja ele qual for, no meio cristão, mas não fazer a vontade do Pai. Eu sei que o que eu vou falar vai incomodar muita gente, mas é fato. E eu não estou aqui colocando um ponto crítico. Eu quero falar de mim primeiro para você entender por que eu vou usar essa frase. Eu fui criado numa igreja evangélica desde os meus 3 anos de idade. Eu tenho 43 hoje. Há 40 anos que eu convivo numa igreja evangélica. Batizado aos 12 anos de idade. Ou seja, eu caminho um tempo dentro do ambiente evangélico. Mas na minha adolescência, por exemplo, eu tive vários traços da minha personalidade que não condiziam em nada com a palavra. Na minha juventude, a mesma coisa. E na minha fase adulta, eu também tive alguns deslizes. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso entender que o fato de ser filho, e partindo do princípio que eu assumo a minha posição de filho do meu Pai Celestial, eu tenho que trabalhar na obra dele, confirmando a palavra que eu já dei a ele. Quando eu dei essa palavra? No dia da minha conversão. Quando eu aceitei caminhar com Cristo, a minha vida, ela tem que mostrar evidências de transformação.
Essa parábola, ela é forte porque ela usa esses exemplos que Jesus quis dizer aos líderes religiosos da sua época. Olha, prostituta está entrando no reino de Deus antes de vocês. Publicano está entrando no reino de Deus antes de vocês. Essas pessoas eram a escória da sociedade. Ele pegou os piores exemplos possíveis para dizer o seguinte: essas pessoas estão entrando porque nelas, há mudança. Vocês religiosos falaram que iam fazer o trabalho do meu pai, mas não têm feito. Enquanto essas pessoas que não quiseram ou não desejaram fazer, acabaram aceitando o trabalho do pai. E eles estão entrando no reino de Deus. Que sirva como exemplo essa devocional de hoje, para que a gente não se esconda atrás de um rótulo, de um status ou de uma posição evangélica ou membro de qualquer que seja a igreja que você frequenta ou está. Isso, na verdade, deve ser reflexo da sua e da minha atitude. Eu costumo dizer na minha igreja o seguinte, que antes de ser pastor, eu sou cristão. Porque o meu pastorado só se evidencia através da minha atitude cristã. Eu queria que você pensasse um pouquinho, que essa devocional também serve para mim, como todas as outras têm servido. Que Deus abençoe a sua vida e um bom dia a todos.